Hey friend, seja bem-vindo! Vamos começar mais uma aula aí, então. E hoje nós vamos falar sobre prepositions of time. Vamos falar sobre preposições de tempo. E nessa aula especificamente, você vai aprender a utilizar o in e o at quando falamos sobre tempo. Se você já fez a unidade 1 aqui do módulo Try the New, você já sabe exatamente quando usar. E o que eu quero fazer aqui agora com você é apenas uma revisão e trazer um pouco de mais luz, caso seja necessário, né? Caso ainda tenha alguma dúvida sobre algo que possamos estar reforçando nesse momento. Vamos lá então para Prepositions of Time. E o que eu quero que você se lembre sempre. In deve ser utilizado com os períodos da manhã, tarde e entardecer. E o at com o período da noite. Nós podemos pensar que evening, como está aqui nesse exemplo, também pode ser encarado como noite, dependendo do contexto, tá? Então, evening também pode ser visto como noite. Mas qual é a diferença? Evening é o comecinho da noite. E night é a noite toda. Inclusive, uma curiosidade de nós brasileiros é que nós temos mais um período do dia, que é a madrugada. E os americanos não têm disso. Então, como que eu falo madrugada? Madrugada para eles já é chamado de morning, tá bom? Vamos lá, então. Então, sempre que eu quero dizer a tarde, in the afternoon. Se eu quero dizer de manhã, in the morning, porque eu já te ensinei o linking sound do in. Se eu quero dizer ao entardecer, ou ao anoitecer, ou à noitinha, aquele comecinho da noite, in the evening, in the evening. E o período da noite, noite mesmo, temos a exceção. Então, vamos utilizar at ao invés de in. At night e não in the night. Se você falar in the night, a conotação é outra. É como se você estivesse falando sobre uma balada, por exemplo, na noitada, in the night, tá? Pode ter essa interpretação. Eu trouxe alguns exemplos também. In the morning. Exemplo com uma frase utilizando in the morning. I study in the morning. I study in the morning. In the afternoon. I work in the afternoon. In the afternoon. In the evening. I watch TV in the evening. I watch TV in the evening. À noite. At night. I sleep at night. I sleep at night. Atividade extra para você. Olha só que legal. Quero que você comente aqui embaixo dessa aula 4 frases utilizando esses períodos. Morning, afternoon, evening e night, tá? O que você faz nesses períodos ali? E aí você vai deixar um comentário aqui embaixo dessa aula. Combinado? Vou aguardar para ver suas respostas, viu? Vamos lá. E, é claro, serve como verificação. Seguindo. Próximo tópico que a gente trabalhou nessa unidade 1 foi o tópico o have to, quando a gente fala sobre uma obrigação, né? Então, quando a gente fala sobre obrigação, ter que fazer algo. Então, quando eu digo isso numa frase afirmativa, deixa eu ampliar aqui um pouquinho, ó. Positivo, ok? Afirmativo. I have to work. E eu te ensinei a juntar have to work. I have to work. Ok? I have to work. Eu tenho que trabalhar. I have to. Uma obrigação. Quando a gente joga isso para a terceira pessoa, quem é a terceira pessoa no singular, que é ele ou ela, o que eu tenho que lembrar? Verbos em frases afirmativas. Quando tratamos da terceira pessoa singular, que é ele ou ela ou o nome de alguém, esses verbos eles se alteram. Tá? Então, casos afirmativos, a gente vai conjugar esses verbos. I have to, she has to. Igual a gente faz em português. Deixa eu tirar um exemplo. Vou usar o have também como exemplo. Ó. Eu tenho, vamos conjugar o verbo ter. Eu tenho, tu tens. Eles têm. Vós, já se perdeu por aí? Pois é. Em inglês, nós só vamos conjugar em 2 situações. Quando eu falo na terceira pessoa, a maioria dos verbos ganham um S no final. E quando esses verbos eles estão dentro de uma categoria em inglês chamada de verbos irregulares, eles mudam mais coisas. Mas esse não é o foco da aula de hoje. Eu vou te ensinar isso durante todo o curso, tá? O que eu quero que você saiba vamos focar no verbo have. Para dizer que eu tenho que, eu digo I have to. I have to.
I have to work, por exemplo. Quando eu digo que é ela que tem que, ele que tem que, ou eu estou dizendo o nome de outra pessoa, não vou dizer she have to, e sim she has to. Essa é a forma do verbo have conjugado numa afirmação. Foi? Tranquilo? Então é isso que você tem que saber. Por hora, é isso que você tem que saber. Sem mais i, tá? Por enquanto é só isso mesmo, somente isso. Aí o que a gente vai pensar agora? Vamos focar na forma negativa, tá? Então, para eu dizer que eu não tenho que fazer algo, eu vou acrescentar aqui o meu don't. Don't. I don't have to. Só isso. Afirmativo, I have to. Negativo, I don't have to. Tá? Então, eu não tenho que trabalhar hoje. I don't have to work today. No afirmativo, eu tenho que trabalhar, I have to. No negativo, I don't have to. Eu não tenho que trabalhar. Ok? Aqui eu até acrescentei o hoje, mas aqui não é a tradução exata, tá? Só para você ter uma comparação. I don't have to, eu não tenho que trabalhar. Se fosse afirmativo, eu tenho que trabalhar, I have to. Aqui abaixo, she doesn't have to study. Por que eu usei o doesn't e não o don't? Porque lembra que quando a gente fala no negativo, muda. Quando a gente fala na terceira pessoa, muda. O have não se tornou has na minha afirmação? Has. No negativo, o don't se torna doesn't, porque eu estou falando dele ou dela. Então, para todas as pessoas utilizamos o don't, para a terceira pessoa vamos utilizar o doesn't. Eu vou fazer uma alteração aqui nessa tela, só para você não se confundir. Vou deixar essa tradução aqui embaixo, eu tenho que trabalhar, ela tem que estudar, no negativo também, tá? Só para você não ter nenhuma dúvida. Pronto, deixa eu voltar aqui. Ok, pronto. Então, deixa eu reduzir aqui um pouquinho. Tá, então eu não tenho... Deixa eu pular para cá. Eu não tenho que trabalhar hoje. I don't have to work today. Ela não tem que estudar. She doesn't have to study. She doesn't have to study. Então, na primeira pessoa, I don't. Quando eu falo dele ou dela, eu uso doesn't ao invés de don't para poder negar o meu verbo. E aqui vai o pulo do gato. Aqui vai o pulo do gato. Se tem o does, deixa eu vir para cá de novo. Se tem does na oração, o verbo é sem alteração. Como é que é? Se tem does na oração, o verbo é sem alteração. Então me explica isso, vou te explicar. Lembra que aqui na afirmativa o have se tornou has? Lembra? O have se tornou has. Mas na negativa, olha só, eu tenho doesn't. Que é o does, né? Does e doesn't. Então, o verbo não precisa mudar. Se tem does na oração, o verbo é sem alteração. Isso aqui você pode gravar. Se tem does na oração, o verbo é sem alteração. Pronto. Só isso. Foi? Só isso que tem que lembrar. Então, essa é a explicação do nosso does e doesn't. Nós vamos trabalhar bastante isso durante esse módulo inteiro, tá? Mas, por enquanto, você tem que saber isso. Usei o negativo, doesn't. Usei a pergunta, does. Não mudo meu verbo. Então, eu só mudo meu verbo na terceira pessoa, ele ou ela, quando for uma afirmação. Ok? Essa é a explicação. Respostas curtas. Yes, I do, no, I don't. Se eu estou perguntando para você direto. Do you, qualquer coisa. É aquela short answer. Do you, você, qualquer coisa. Yes, I do, afirmativo. No, I don't, negativo. Quando eu pergunto para ele ou para ela, não uso do nem don't, eu uso does ou doesn't. Então, afirmativo, yes, she does, ou ele ou he does, ou o nome da pessoa com does. Se for negativo, no, she ou he, ou o nome da pessoa, doesn't, ok? Short answer. Quais são os erros mais comuns na hora de utilizar aqui essas expressões? Erro muito comum. I have studied. Está errado. Porque eu preciso de to. E eu já vou te ensinar uma regrinha também. Mais uma regra, né? Vamos lá. Dois verbos, olha só. Eu tenho have e tenho study, correto? Have, ter, study, estudar. O
que que acontece? O que que acontece aqui? Dois verbos juntos brigam. Dois verbos juntos brigam. Daí aparece o to para separar. Dois verbos juntos não dá. Vem o to para separar. Dois verbos juntos não dá. Vem o to para separar. Anota aí. Dois verbos juntos não dá. Vem o to para separar. Foi? Ok. Então sempre entre dois verbos vamos ter o to ali no meio para separar, tá? E o segundo caso, she have to work. Também é errado dizer she have to work. Por que que é errado? Porque é uma afirmação. E quando nós temos uma afirmação, deixa eu organizar para cá, deixa eu vir para cá, pronto. Quando eu tenho uma afirmação, ou seja, não apareceu o meu does, nem o doesn't, eu preciso conjugar o verbo. Se tivesse ali um does ou um doesn't, daí o verbo ficaria como have, aí sim. Se fosse uma pergunta, por exemplo, aqui nesse exemplo, né? Does she have to work? Aí estaria correto, porque apareceu does, eu não conjugo o verbo. Se tem o does na oração, o verbo é sem alteração. Se aqui eu não tenho does, nem o doesn't, eu preciso mudar o meu verbo. Então, o correto seria she has to work e não she have to work. Ok? Ah, Tom, mas eu ouço nativos fazerem isso o tempo todo. Primeira pergunta, você é nativo? De lá? Não, né? Ponto, ok. Segundo ponto é, e se eu esquecer de fazer isso? Ninguém vai te corrigir no dia a dia, tá? No dia a dia ninguém vai corrigir. Pode ser que se eles souberem que você é um brasileiro ou alguma coisa assim, eles vão te olhar assim, tipo, torto. Ah, tá falando assim. Mas é questão de lugar para lugar, pessoa para pessoa, tá? Lógico que se você estiver sendo avaliado, é interessante que você use a forma correta. Por quê? Se você usar a forma correta, diminui os riscos ali de um certo desconforto, né? Então você vai usar ali o certinho. Agora, tô conversando com os meus amigos, posso fazer isso? Tranquilamente, ninguém vai te corrigir. Tô fazendo uma prova, uma apresentação, tô fazendo, sei lá, alguma coisa que o meu inglês está sendo avaliado. Aí, né, vamos usar a forma correta, tá bom? Dito isso, vamos fazer a correção da nossa atividade, tá? Vamos fazer a correção da nossa atividade. Deixa eu ver. Temos tempo aqui, temos tempo. É uma múltipla escolha e aí você vai me dizer qual é a resposta correta. Deixa eu me diminuir aqui, ó. Pronto. Tô aqui pequenininho, aqui em cima. Legal. Vamos lá. Resposta. Eu tenho aqui um período do dia. Eu quero que você complete com at, in ou on. I study in the morning. Seguiu. Muito bem. She sleeps at night. Lembra que eu te disse que o verbo ganha uma alteração? Quando a gente fala de he ou she, olha só. Sleep ganhou um S no final. É terceira pessoa, o verbo altera. Se tem does na oração, o verbo é sem alteração. Não tem o does, então eu preciso alterar. Então, como é que eu vou saber isso? Ao longo das aulas eu vou te ensinando, tá? Então, she sleeps at night. Vamos para o número 3. We usually eat lunch. Nós geralmente almoçamos the afternoon. O que a gente usa? In the afternoon. 4. They watch TV the evening. Eles assistem TV the evening. In the evening. 5. I to work today. I have to work today. B. I have to work today. Ou C. Has to work today. E aí? Resposta correta, letra A, porque o to já está lá na frase, então não posso repetir ele. 6. She to study at night. Don't have, doesn't have ou not has to. E agora, Tom? O que a gente vai pensar? Eu já vi ali que é negativo. Perfeito. Perfeito, é negativo. Então a gente tem que pensar. Se é ela, eu já sei que é terceira pessoa singular. Ele e ela, a gente não pode usar don't. Precisamos usar doesn't. Perfeito. She doesn't have to study at night. Número 7. You have to study English. Preciso de alguma coisa ali na frente para formatar a minha pergunta, né? Yes, no question, para responder yes ou no. Do ou does?
Do, perfeito. Number 8. My boss work in the morning and in the afternoon. Agora eu tenho duas opções. Ou eu vou usar o have to, ou vou usar o has to. O que eu tenho que pensar? O que eu tenho que lembrar? My boss, meu chefe. Eu estou falando sobre ele ou ela. Se eu fosse substituir aqui my boss por um pronome, seria he ou she. Já que seria he ou she, eu sei que é a terceira pessoa. Se é a terceira pessoa e não tenho does na oração, mudo meu verbo. Então, have to se tornou has to. Ok? E é isso. Fizemos a nossa correção. Diz aqui para mim quantas dessas questões que você acertou. Acertou todas? Coloca aqui em 8/8. Ah, acertei só 5, Tom. 5/8. Coloca aqui embaixo. Seja honesto. Right? E aí na próxima aula, para a gente finalizar, nós vamos fazer a última atividade, que é a atividade 2, para reescrever essas sentenças. Na verdade, não vou fazer outra aula não. Vou deixar tudo aqui direto, tá? Vai ser uma aula um pouquinho mais extensa, mas já aí você já vai se programando, porque essas aulas elas são maiores mesmo, porque tem explicação, tá? Mas a correção vai ser mais simples. Vamos ver. Número 1. I have to study in the morning. Quero que você transforme ela em negativo. Negativo. I don't have to study in the morning. Number 2. She has to work in the afternoon. Quero que você transforme isso numa pergunta. Então vamos pensar. É uma pergunta, eu já sei que lá no comecinho eu preciso utilizar o que na frente? Do ou does. Aí eu penso, eu estou perguntando sobre quem? Sobre ela, she. Se é ela, eu vou usar do ou does. Does. E aí, vamos lembrar daquela frase. Se tem o does na oração, o verbo é sem alteração. Eu tenho has alterado aqui, porque é ela, então she has. Porém, se fosse como vai ser uma pergunta, eu vou adicionar o does aqui na frente. Como eu vou adicionar o does aqui na frente, o que acontece? O verbo volta para a base dele, não preciso alterar. Does she have to work in the afternoon? Pegou? Acertou essa? Espero que sim. Tá bom? Essa é a dica. Vamos para número 3. We eat dinner e eu tenho aqui a palavra night. Posso somente jogar o night ali? O que preciso utilizar antes do night? At. We eat dinner at night. Nós jantamos à noite. 4. He studies English. E agora apareceu o morning. O que eu preciso utilizar ali antes do morning? In. He studies English in the morning. He studies English in the morning. 5. Quero que transforme em negativo. Para transformar em negativo, negando os verbos, a gente tem duas opções. Don't ou doesn't. O que eu vou utilizar ali? Não sei, eu preciso olhar para a pessoa. Quem é a pessoa? You. You não é he, you não é she. Então, não posso utilizar o doesn't. Vou recorrer ao don't. Resposta, you don't work today. Ok? Vamos para 6. Quero transformar em uma pergunta. Olha lá. Your boss work in the morning. Sei que a pergunta lá na frente tem que entrar o do ou does. Tá, o que a gente vai pensar então? Eu estou falando sobre quem? Sempre essa pergunta que você vai fazer. Sobre quem eu estou perguntando? Your boss. Seu patrão, seu chefe. Se eu fosse trocar seu chefe por um pronome, qual seria? He ou she, porque é ele ou é ela. Se é ele ou ela, eu uso do ou does. Does. Então, does your boss work in the morning? Simplesmente assim. Percebe como é que vai ficando fácil? É só você saber fazer as perguntas certas. Número 7. They go to school in the afternoon. Agora eu quero uma obrigação. Como é que a gente fala que uma obrigação que a gente aprendeu nessa unidade? Ter que. Have to. They. E onde que vai aparecer esse have to? Antes da minha ação principal. Qual é a ação principal aqui? Ir para a escola. Então, com a obrigação, they have to go to school in the afternoon. They have to go to school in the afternoon. Número 8 e a nossa última. I use the computer at night. Eu quero uma negativa, uma obrigação e negativa. Então, vamos pensar. Se fosse afirmativo, o que a gente ia fazer?
have to, correto? Então seria I have to use the computer at night. Porém, eu quero uma negativa. E se é uma negativa, onde que esse don't ou doesn't vai aparecer? Antes do have to, porque eu quero dizer que eu não tenho o quê? Agora, vamos pensar aqui, uma decisão bem rápida. Don't ou doesn't? Don't ou doesn't? Don't, porque doesn't é só para ele e ela. E quem eu estou falando aqui? Eu. Então, I don't have to use the computer at night. I don't have to use the computer at night. Right? Ok. Finalizamos a nossa atividade. Tem um carrozinho aqui para poder treinar. Talvez eu deixe aqui embaixo um carro para você poder treinar, tá? Se não, eu jogo ele mais para frente. Friends, é isso. Finalizamos a nossa unidade, tá? Fizemos uma revisão de tudo que nós estudamos nas aulas anteriores, tanto vocabulário, tanto as frases, como aqueles tópicos de gramática. Eu espero que você tenha tido um excelente proveito dessa unidade. Foi uma aula realmente maior do que as demais, porém, a gente teve ali muito conteúdo para poder contextualizar. Caso você tenha dúvidas, recorra ao seu professor. Vamos estar aqui disponíveis para poder esclarecer todas as possíveis questões que você venha a ter, tá bom? E é o seguinte, na nossa próxima aula, vamos entrar numa unidade nova. Vamos falar sobre a unidade 2, sobre o tema Clara's Routine. Vamos aprender então a falar sobre preferências na hora da alimentação, sobre o que você gosta, sobre o que você não gosta. E tem muita coisa aqui pela frente ainda, tá? Eu espero que você esteja determinado, focado e disciplinado em fazer as aulas da forma correta. Friend, é isso. Te vejo na nossa próxima aula. Vamos tocar o nosso barco. Unit 2, see you there.